Já faz tempo que Washington está avisando que iria considerar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. É claro que as pessoas avisadas pertenciam a grupos mais do que seletos. Quem recebeu o aviso primeiro foram os banqueiros, só depois vieram os diplomatas. E agora? Agora chegou a sua vez. Já trazemos a informação de que os Estados Unidos acabam de classificar as organizações criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Acaba de sair a notícia, acaba de sair a informação, está aqui na página do UOL, é a principal manchete da página do UOL. O anúncio ocorreu pouco depois da visita de Flávio Bolsonaro a Donald Trump. Como o Flávio é candidato, cabe a ele dizer que essa classificação foi um feito dele, uma vontade dele. Em uma viagem como pré-candidato, nós fizemos mais pelo Brasil e pela segurança dos brasileiros do que o PT e Lula em seus 17 anos de mandato. Enquanto Lula foi de joelhos atrás do Trump fazer lobby a favor de CV e PCC, eu fui trabalhar para que eles fossem tratados como terroristas, que é o que eles são. O presidente do Brasil também esteve com Trump recentemente, e ele entende que essa classificação não apenas não ajuda a combater as facções, como também cria margem para novas interferências dos Estados Unidos em todos os âmbitos da vida brasileira, a começar pelo financeiro. Então o que cabe ao presidente do Brasil é dizer que o Brasil resolve, muito embora o Brasil tenha lá suas dificuldades para resolver. Nós aprovamos uma lei antifacção e aprovamos a lei de combater o crime organizado. E vamos combater. Eles não são um terrorista que o Trump quer. O Trump quer um Osama Bin Laden, que não sei das contas, e nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos. Vem de lá as armas. A Polícia Federal entregou um documento para o Trump. O Brasil está disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Vamos começar por aí. As críticas ao Trump são até amenas, quando comparadas às menções, pouquíssimo elogiosas, que ele faz ao chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio. Nós não sabemos ser tratados como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. E por que é que o Marco Rubio não estava lá? É aqui que vem a conspiração e a acusação. Rubio seria o responsável, dentro do grupo político de Trump, por conduzir uma intervenção na eleição brasileira. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Não tem traidor. E Joaquim Silvério do Reis ficaria envergonhado se soubesse que tem um candidato a presidente que vai nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Se ele fosse pedir intervenção para prender miliciano, eles ficavam presos lá. Essa é a verdade. Quando Lula diz que Rubio pode estar tentando beneficiar Flávio Bolsonaro na eleição, ele faz uma acusação grave e até encontra algumas razões para isso. É que Rubio é o principal proponente, dentro do governo Trump, de uma imposição do poder dos Estados Unidos aos vizinhos latinos. Chama a atenção que quando o presidente Lula esteve no Salão Oval, com as 3 horas na discussão, estava todo um staff do presidente Trump, que incluiu o Scott Bessent, que é o secretário de Estado, incluiu o Lutnick, que é o secretário de Comércio, incluiu o poderoso Jameson Greer, que é o assessor, o representante de comércio poderoso do USTR, que fixa as tarifas. Essa gente toda estava lá, menos qualquer representante do Departamento de Estado americano. E eles estavam recebendo o presidente do maior país latino-americano. Então, evidentemente, há uma diferença entre a visão política de Marco Rubio e desse restante do governo Trump em relação ao Brasil.
As organizações narcoterroristas, classificar essas duas organizações como narcoterroristas, elas atingem diretamente a soberania brasileira. Isso é preciso ter clareza. O que é que isso significa? Isso significa uma autorização, abre aspas, típica do governo Trump, de passar por cima de acordos e convenções de proteção de direito internacional. O histórico recente mostra que, se um país tem organizações consideradas terroristas, então esse país não terá nenhuma das garantias do direito internacional respeitadas pelos Estados Unidos. As consequências disso são imprevisíveis, mas é certo que elas dependerão da vontade de Marco Rubio, o alvo preferencial de Lula em seu último discurso. Talvez seja bom a gente conhecer melhor esse homem. PCC e CV são siglas que o Brasil conhece muito bem. E agora o brasileiro ainda precisa se acostumar com uma nova, FTO. E não ajuda o fato de ser em inglês, Foreign Terrorist Organizations, ou quase isso. O governo americano anunciou agora à noite que os Estados Unidos decidiram classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. No governo dos Estados Unidos, a sigla FTO é associada à figura de Marco Rubio, um nome que também aparece muito ao lado de uma outra sigla, UFO ou UAP, na denominação mais moderna. Ele é o grande proponente do que a mídia dos Estados Unidos vem chamando de disclosure, revelação. There have been things that fly over the airspace, restricted airspace, be it where we're conducting military exercises or the like, and everyone in the government says they're not ours. And so what I worry most about, just me personally, is that some adversary, another country, for example, has developed some asymmetric capability for surveillance or the like that we just are not prepared for, you know. O Marco Rubio é a principal razão para sua timeline estar cheia de vídeo de disco voador, para usar o termo clássico e impreciso. Aliás, sempre lembrando que a sua timeline não é sua amiga, e a influência do Marco Rubio sobre ela é uma prova disso. Cuidado com as armadilhas e induções da timeline. Um parêntese, vai. Quando você mergulha numa tela, a química mais íntima do seu cérebro muda. A gente está só começando a entender a neurociência por trás do conteúdo audiovisual, mas algumas coisas a gente já sabe com elevado grau de certeza. Por exemplo, assistir a um longo plano sequência ativa áreas neurais bem diferentes que aquelas que são ativadas quando você consome um vídeo com edição toda picotadinha. Isso já se sabe. E já se sabe graças à China, que tem liderado as pesquisas para entender o impacto das telas na nossa saúde mental. Veio de lá um estudo provando que filmes com edição e narrativa mais complexas podem funcionar como uma espécie de ginástica cerebral. O artigo se chama Repensando a Neuroimagem Naturalística, um nome complicado, mas que tem uma ideia até que simples por trás. O tempo de tela influencia, sem dúvida, só que o que está na tela, a qualidade do que está na tela, faz toda a diferença para como a sua cognição vai ser moldada a partir daquele conteúdo. E é exatamente aí que entra a nossa Fílmica, a plataforma de streaming brasileira com um catálogo rigorosamente selecionado para equilibrar entretenimento, educação e emoção, claro, porque o cinema tem disso. Coisa que plataforma gringa nenhuma tem. A Fílmica está com condições especiais aqui para o nosso canal, condições válidas só até o dia 30 de junho. O plano mensal está saindo de R$ 16,90 por R$ 14,90. É só usar o meu cupom ARVRO. Outra opção é o passe anual. Aí você usa o cupom PIXARVRO, paga no Pix, ganha R$ 70 de desconto e um ano de conteúdo de primeiríssima qualidade sai por R$ 99,90. Lembrando que está chegando ao final a vida útil dos nossos cupons. 30 de junho é o prazo. Muito obrigado, Fílmica, pela parceria. E agora, de volta ao nosso tema principal. De volta a Marco Rubio, o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que acumula também o cargo de Conselheiro de Segurança. Antes dele, só o Henry Kissinger teve tanto poder para
para definir qual deve ser o próximo país a receber a visita das tropas americanas. Marco Rubio nasceu em Miami, é filho de refugiados cubanos. Essa parte da biografia é muito alardeada pelo MAGA, que às vezes esquece que a família dele saiu de Cuba para fugir justamente do regime que foi derrubado pela Revolução do Fidel Castro. De qualquer forma, é uma biografia que combina com o Plano de Segurança Nacional divulgado em novembro de 2025. Esse é um documento que recomenda aumentar a presença militar dos Estados Unidos na América Latina e também a evitar a construção de todo e qualquer tipo de infraestrutura que possa ser utilizada por adversários na região. Em linhas gerais, o que esse documento, divulgado em novembro de 2025, propõe é que o nosso continente tenha mais bases militares e mísseis operados pelos Estados Unidos e menos ferrovias e portos patrocinados pela China. No noticiário, essa iniciativa ganha o nome pomposo de Corolário Trump à Doutrina Monroe. Complica, né? Tem que ter dicionário para descobrir que corolário é uma consequência lógica de uma verdade já demonstrada, e tem que ter um livro de história para saber que doutrina Monroe significa o conjunto de iniciativas políticas, econômicas e militares embasadas na premissa de que o latino, brasileiro, chicano, cucaracha, nem gente é. Because I'm not learning your damn language. I don't have time. E esse nome aí, Corolário Trump à Doutrina Monroe, é enganoso por um outro motivo. Tudo bem que o ego do Trump é enorme, né? Ele adora colocar o nome dele em tudo quanto é coisa. É um ego do tamanho da bunda dele, ou da minha também, porque eu não sou ninguém para falar. Mas o grande articulador desse negócio se chama Marco Rubio. E para aumentar a presença militar dos Estados Unidos no continente, a justificativa é o combate às organizações terroristas. E é por isso que o Marco Rubio é o cara das FTOs. Não é tão difícil de entender. Complicado seria explicar por que ele também é o cara dos UFOs. Porque ou ele acredita em ET, ou ele quer que você acredite em ET. Tá fazendo muito esforço para isso. Tem que ser uma das duas coisas. Tem que ser, porque a única outra possibilidade é de que os ETs realmente existam. De qualquer forma, 28 de maio de 2026 foi um bom dia para Marco Rubio. De manhã, liberou mais arquivos de UFOs. Horas depois, emplacou 2 FTOs no Brasil. No final da tarde, comemorou o aniversário. Mais um dia normal, apesar disso. Happy birthday, dear. Yes, sir. Happy birthday to you. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais quero usar aqui as minhas habilidades telepáticas para tentar adivinhar o que é que você pensou da maneira como eu conduzi esse texto aqui. Você pensou que foi meio nada a ver aí essa menção aos alienígenas, né? Aleatório, um detalhe. Se eu acertei, isso já é bem legal, porque aí você está mais perto de acreditar em telepatia que em alienígena, ou não? Mas em minha defesa, quem está propondo essa interseção de assuntos não sou eu, é a comunicação da Casa Branca, que inclusive registrou aí no aliens.gov a plataforma antimigratória dos Estados Unidos. Tem algo que se perde na tradução, eu sei, né? Mas é uma escolha deliberada o uso dessa palavra. Como também é uma escolha divulgar agora, de todas as horas, imagens que alimentam as especulações sobre a existência de inteligências não humanas, fenômenos inexplicáveis nos céus, todo tipo de coisa, né? Aliás, esse esforço encontra eco com um filme de Hollywood também. Não tem um filme do Spielberg aí para sair sobre esse assunto? Estou dizendo tudo isso porque estou mais interessado no uso dessa pauta, no uso desse assunto. Tão exótico, né? Justamente nesse momento. Parece até que virou uma nova arma na tal da guerra cultural, embora eu também não goste muito desse termo, né? Conclusão, a gente vai ter que falar sério sobre ET. Não tem jeito, tá? Os Estados Unidos estão mandando, minha cabecinha colonizada e curiosa simplesmente não pode resistir. Vamos ter que tentar entender isso aí em algum momento. Tudo dito, bora ouvir. É o PS com os apoiadores desse canal.
Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei felizão que eu apareci no vídeo lá, que eu mandei um áudio aqui, até contei pra minha esposa, aí quando ela foi ouvir, falou, cara, eu vi lá que tu falou no comecinho do PS. Foi muito prazeroso ver o presidente Lula com sangue no olho, faca na boca, caindo dentro. Que é candidata à eleição aqui dentro do país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos, pedir intervenção americana no Brasil. E chamando esse Flávio de traidor. Traidor! Aparentemente, não era só o Eduardo Bolsonaro que não se importaria com o cenário de terra arrasada. Agora, o que eu achei interessante nesse vídeo do Lula, que ele começa com um tal de Marco Rubio. Eu achei interessante essa parte que ele tira o corpo dele de longe do Marco Rubio, não sei nem quem é. Um tal de Marco Rubio. Porque esse homem saiu do Brasil, a foto era com o Trump, mas os negócios eram com o Vance, que tá doido para botar a mão nos minerais críticos do Brasil, e o Rubio, que não vê a hora de exterminar os governos que possam ter proximidade com a esquerda e, de preferência, ele também exterminar no restante do mundo, né? Porque acho que o sonho de consumo dele é botar uma coroa na cabeça e ser o exterminador da esquerda no mundo. Comunicou ao Brasil, veja, ele não pediu autorização, ele simplesmente comunicou, e é bem importante a gente atentar para determinados detalhes que passam ali, muitas vezes não se dá conta. Mais um daqueles temas pra gente perder o sono à noite, né? Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho, e esse que é o finalzinho, aqueles últimos segundos em que eu deixo o convite. Inscreva-se. Ia ser tão legal não perder você de vista. Um beijo e, como sempre, valeu!